Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no Salmo 73, que vai nos dizer assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acha em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar. Veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Ergue a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui e as águas de copos cheios se espremem. E dizem: como sabes Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e sem lhe aumentarem as riquezas. Na verdade que vão tendo purificado o meu, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e elevado as minhas mãos à inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lançaste em destruição. Como cai na desilusão, quase num momento, fica totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezas a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glórias. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois és que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desvia de ti. Mas para mim bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Amém, meus irmãos? Foi necessário ler este Salmo 73, todo este versículo, para que a gente pudesse fazer uma reflexão sobre o que o salmista está dizendo aqui. Esse salmo foi escrito por um homem chamado Asaf. Quem era Asaf? Asaf foi aquele adolescente, vamos dizer assim, que quando o rei Davi vai ali buscar a arca, e quando ele vai entrar em Jerusalém, a Bíblia diz que do caminho que ele vinha trazendo a arca, a cada 7 passos que ele dava, ele sacrificava um boi para ali
para que Deus recebesse aquele sacrifício. E quando ele chegou às portas de Jerusalém, a palavra de Deus vai dizer que Davi agora se despede das suas roupas reais, tira sua coroa, tira suas vestes reais, porque Davi sabia que ali tinha na frente dele algo maior do que ele, que era aquela arca da aliança, e que ele foi buscar, que tinha os outros inimigos, tinha os filisteus, tinha roubado de Saul quando Saul perdeu a batalha, e ele foi buscar, ele reuniu ali seu exército para ir buscar. Mas quando ele vem entrando em Jerusalém, agora ele tira suas vestes reais e começa a dançar, ao ponto de Mical, a sua esposa, estar ali de cima de uma das janelas do palácio e dizer que ele estava envergonhando o povo. E aí Davi começa a dançar, começa a bailar. Ali Davi está dizendo que o rei não era ele, mas que o rei tinha chegado novamente em Jerusalém. E Asaf nesse tempo era um adolescente. E a Bíblia vai dizer que Asaf chega perto de Davi, e Davi começa a pegar na mão de Asaf, e os dois começam a dançar, e o mesmo espírito que estava em Davi se apoderou de Asaf. E a gente vai ver alguns salmos que Asaf agora escreve. E a gente vai ver que quando Salomão está ali para inaugurar aquele templo, o templo de Salomão, quem é que Salomão chama para cantar o hino? A Bíblia vai dizer que é Asaf. Asaf, que ali ele entra com aquele lindo coral, e a gente não sabemos qual é o hino, porque não está escrito, mas a Bíblia vai dizer que a casa, que aquele templo se encheu da glória de Deus. Pois bem, Asaf agora está aqui no Salmo 73, falando algo que ele estava sentindo, que se nós formos parar para olhar e dar atenção para este salmo, às vezes nós nos colocamos na posição de Asaf. A Bíblia vai falar: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Asaf vai começar este salmo dizendo que verdadeiramente bom é Deus para o povo ali de Israel, para a nação eleita, para nós que somos servos de Deus. Ele vai dizer: bom é Deus para com os limpos de coração. Ele já vai nos instruindo que para que a bondade de Deus nos alcance, nós temos que ter um coração limpo. E agora ele vai olhar para ele mesmo e vai dizer: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Por que, Asaf, você narra esta passagem aqui na Bíblia? Asaf vai falar, escrevendo o Salmo 73, ele vai dizer: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Muitas das vezes, meus irmãos, é duro quando a gente está ali servindo a Deus, no caminho do Senhor. Sabemos que nós somos falhos e pecadores, mas é a misericórdia de Deus que é a causa de não sermos consumidos, e nós vamos ali escorregando, mas Deus vai nos dando graça, e vamos errando, consertando os erros, pedindo perdão, levando uma vida em santidade, separado daquilo que o mundo nos oferece. Separado das drogas, separado dos vícios, separados do adultério, separado da fornicação, separado dos furtos, separado de tudo aquilo que desagrada a Deus. E Asaf vivia assim, separado daquilo que naquele tempo estava trazendo algo para que aqueles homens se afastassem de Deus.
E Asaf estava guardando todos os mandamentos, porque ele era um homem que tinha um coração limpo. Agora Asaf vai dizer: quase que eu me desviava, quase que eu escorregava. Por quê? Porque eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha que Asaf está tendo coragem de dizer: eu tinha inveja porque os ímpios, os soberbos, aqueles que não servem a Deus, estavam prosperando. E ao contrário disso, nós pensamos que todos nós que servimos a Deus vamos prosperar aqui nesta terra. Ter um casamento próspero, ter felicidade, ter nossos filhos, viver em comunhão. E quando a enfermidade chega, e quando o casamento está indo de mal a pior, e quando a situação financeira chega, que a gente está ali entrando no vermelho e não consegue sair daquelas dívidas. E a palavra vai dizer que Asaf está olhando para tudo isso. E agora Asaf está olhando para ele mesmo, porque ele vê aqueles ímpios prosperando, e ele que está servindo a Deus, e ele que está debaixo dos mandamentos, desde pequeno, ele vê que os ímpios estão sendo prósperos e ele não. E ele vai dizer que ele tinha inveja. E muitas das vezes nós olhamos assim, talvez não falamos nada para ninguém, talvez nós não comentamos com alguém, mas dentro de nós sentimos que quando a gente vê que algo está diferente em nossa casa, na casa daquele que não serve a Deus, está tudo bem, a gente pode olhar e dizer: Senhor, por que eu estou passando por essa necessidade? Mas a palavra de Deus continua dizendo no verso 4, quando ele vai falar: porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Olha o que ele está dizendo: olha, eu tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto. Eles não passam por dificuldade, nem na hora da morte. Eles não temem. E ele vai falar mais firme está a sua força. Eles são fortes, mesmo não servindo a Deus. Asaf está olhando para tudo isso. E ele continua a falar mais: não se acha em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles são inchados de gordura, superabunda as imaginações do seu coração. Asaf está dizendo como é que os ímpios viviam e como é que eles vivem hoje. Asaf está descrevendo como tem pessoas que não servem a Deus, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não estão nem aí para o Evangelho. Como é que eles vivem? E ele está olhando para a casa dele, ele está olhando para ele está olhando para a família dele e está vendo que está oposto daquilo que ele vê os ímpios passar. Mas ele está dizendo: eu sirvo a Deus, eu sou o contrário. A gente vai ver isso aqui. E porque eu passo algumas necessidades. Mas Asaf vai nos ensinar como é que nós temos que olhar. A palavra continua dizendo: são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, fala arrogantemente, ergue a sua boca contra o céu e a sua língua percorre a terra. Se nós olharmos para o cenário que nós vivemos e trazendo esse contexto para o nosso cenário, a gente vai ver homens e mulheres que agem assim.
E a gente talvez possa se colocar no lugar de Asaf. Olha o que ele está dizendo, os olhos dele são inchados de gordura. Tem tudo. Ele diz mais ainda, superabundam as imaginações do seu coração, as malícias, as maldades deles. Vai crescendo cada vez mais, mas ele é forte, mas ele é próspero. E Asaf vai falar no verso 11, e diz, e como sabes Deus, ou há conhecimento do Altíssimo, eis que estes são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumenta as riquezas. Asaf está descrevendo como são os ímpios. Asaf está descrevendo como é aquelas pessoas que não temem a Deus. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ao ponto dele chegar e dizer, será que em vão eu tenho me purificado? Será que em vão eu tenho me santificado? Será que eu estou lavando as minhas mãos na inocência? Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Enquanto Asaf estava olhando para a vida daquelas pessoas que estava sendo próspero, que estava ali vivendo uma vida como eles queriam, Asaf estava sendo castigado pelos seus próprios pensamentos. E talvez tem gente ainda neste tempo que está vivendo assim, olhando para a vida dos ímpios, olhando para a vida daqueles que estão em prosperidade, que estão com as suas riquezas aumentando, mas que são maliciosos, que são arrogantes. E o que vai acontecer é o que estava acontecendo com o salmista. Ele vai falar, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Por que, Asaf? Porque ele estava olhando a prosperidade dos ímpios. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Olha que Asaf está falando para mim e para você, quando ele estava tentando compreender o porquê, se questionando, Deus, mas eu te sirvo, Deus, desde criança eu guardo os mandamentos, Senhor, estava ali, quando o rei estava entrando em Jerusalém, e ele tocou em mim, e foi tirado dele o mesmo espírito na minha vida, e porque eu estou sendo perturbado, porque eu estou olhando para a riqueza dos ímpios, porque eles prosperam e eu não. Enquanto Asaf estava olhando para isso, ele estava sendo perturbado, ele estava sendo afligido e castigado a cada manhã. Quando ele pensava em compreender isto, ele ficou de sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus. Aqui, Asaf vai nos ensinar como nós temos que nos comportar diante deste cenário que nós vivemos hoje. Enquanto ele estava olhando para o homem, olhando para aquilo que era direcionado aqui na terra, ele estava sendo castigado, ele estava sendo perturbado, ele estava ali quase se desviando. Porque o casamento do ímpio é próspero e o meu que sirva ao Senhor não é. Porque os filhos dos ímpios têm tudo e o meu que serve a Deus não tem. Porque a mesa dele tem fartura e a minha que serve a Deus não tem. Asaf estava querendo falar isso nos tempos de hoje. Porque ele estava olhando para a prosperidade que não vinha de Deus, para aquelas riquezas que não vinha de Deus. Mas ele vai falar aqui no verso 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi
o fim deles. Até que entrou no santuário, na presença de Deus, e ele entendeu qual era o fim deles. Asaf agora vai começar a dizer: certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. E ele vai falar mais aqui, como cai na desilusão, quase no momento fica totalmente consumido de terrores, como faz com um sonho o que acorda. Assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Asaf agora entra ali no santuário de Deus. Asaf agora ali vai ver que ele está diante do Deus que pode dar toda a resposta para ele. E agora Asaf vira a chave e diz: certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu o lanças em destruição. É assim que é a prosperidade e a vida do ímpio, daquele que não quer servir a Deus. E ele começa a dizer como faz com um sonho o que acorda. Olha como é a vida do ímpio. A mesma coisa é comparado, Asaf compara aqui com aquela pessoa que está sonhando. E talvez está ali num sonho bom, maravilhoso, aquele sonho que não quer acordar daquele sonho. Mas chega uma hora que eles vão acordar. Aquela pessoa que está sonhando tem que acordar. E quando vê que aquele sonho não passa aquele momento não passa de um mero sonho, eles veem que tudo ali não é real. Foi assim que Asaf falou: como faz o sonho o que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Quando o Senhor acordar eles do que eles estão vivendo, vai desprezar tudo o que ele é, porque vive de aparência. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins, assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita, guia-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glórias. Olha que Asaf está dizendo assim. Assim ele ficou enraivado, porque nada ele sabia. Era como um animal perante a ti. Ele estava dizendo: eu não estava ali raciocinando direito, eu não estava pensando. E me tornei como uma pessoa que não tem o pensamento certo perante a luz de Cristo. Todavia estou contigo, tu me seguraste pela mão direita. Asaf foi entender quando ele entrou no santuário. Isso quer dizer para mim e para você que nós temos que entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Assim como Asaf entendeu e viu que Deus estava segurando ele pela mão direita, ele ainda nos assegura pelas nossas mãos para nos fazer entender qual é o plano dele na minha e na sua vida. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glórias. Olha que Asaf está dizendo: eu vou ser guiado não pelo que eu estou vendo, não pelo sentimento de inveja que está nascendo dentro de mim, mas eu vou ser guiado pelo conselho de Deus, porque é Ele que me pega pela mão direita. E depois Ele me receberás em glória.
ainda que eu não tenho a mesma prosperidade que os ímpios tenham, ainda que eu não viva uma mesa farta daquela gordura, mas mesmo assim eu vou seguir o conselho de Deus, porque Ele vai me receber em glória. E Asaf vai falar no 25, no verso 25, a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há a quem eu deseje além de ti. Olha o reconhecimento de Asaf. A quem tenho eu no céu além de ti, Senhor? O que é que eu estou buscando aqui nesta terra, porque o meu tesouro está lá no céu? O que é que eu estou buscando aqui? Se tudo que eu quero está lá no céu, no alto. Asaf está dizendo, a quem tenho eu no céu, senão a ti, senão ao Senhor. E na terra não há quem eu deseje além de ti. Então eu não posso desejar as riquezas que vão ficar aqui. Eu não posso desejar além de Deus, na frente de Deus, tudo que vai ficar aqui, porque a própria palavra vai dizer, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Eu tenho que sim buscar o conforto melhor dessa terra, mas eu não tenho que desejar, eu não tenho que colocar ali o meu coração naquilo que vai ficar nesta terra, porque Ele mesmo vai dizer, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Eu não posso desejar nada aqui nesta terra, além das coisas que vêm do alto. E Asaf continua falando, a minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre, pois eis que o que se alonga de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Olha como é que Deus faz. Olha como é que Asaf estava dizendo, a minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Quando ele teve o entendimento do que ele verdadeiramente tinha que buscar, ele está dizendo que Deus é a fortaleza do coração e não o sentimento de inveja que estava brotando dentro dele. Aquele sentimento ruim de querer ter a prosperidade do ímpio, de querer ser igual a eles, mas agora ele cai em si e ele vai dizer, a quem tenho eu no céu além de ti, e na terra não há quem deseje além de ti. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre, pois eis o que se alonga de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desvia de ti. Aquele que se afasta de Deus vai perecer. Aquele que apostata a fé vai ser destruído, porque nega Jesus Cristo. E o próprio Jesus vai dizer, se me confessares diante do Pai, eu confessarei. Se me negares diante do Pai, eu negarei. E aqueles que se afastam de Deus, aquele que se afasta de Jesus Cristo, aquele que não quer o Espírito Santo para buscar as riquezas deste mundo, perecerá. Mas eu quero finalizar com este versículo que fecha este Salmo 73. No verso 28, a palavra vai dizer, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Um homem que no começo deste salmo estava dizendo, quanto a mim, os meus pés
quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. E ele vai entrar aqui no santuário, até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. Agora ele vai finalizar falando, mas para mim, olha, ele vai usar a mesma palavra. Ele vai falar, quanto a mim, se referindo a ele, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Mas ele vai finalizar dizendo, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Quando ele entrou no santuário, quando ele conheceu verdadeiramente quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, o que importava na vida dele, agora ele está dizendo, bom é para mim aproximar-se de Deus, pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Um homem que quase se desviou, um homem que quase se escorregou, porque estava vendo a prosperidade daqueles homens que estavam ali escarnecendo, ímpios, pecadores. Agora ele vai dizer, eu pus a minha confiança em Deus, eu me aproximei de Deus. Este salmo está nos trazendo a reflexão, para que a gente deixe de olhar para as coisas deste mundo, que a gente deseja ter, e a gente olhar para as coisas que vêm do alto, aquilo que Deus nos dá, o que nós precisamos ter. E o que nós precisamos ter é a presença de Deus nas nossas vidas. A mesa não pode ser farta, mas a presença de Deus está ali, basta. Eu não posso ter tanta prosperidade que eu sonhava em ter, mas a presença de Deus está em mim, isso basta. A graça de Deus estando conosco basta. Porque a palavra de Deus nos assegura que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Para aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que vencer. E este salmo está nos convidando para que a gente olhe mais para aquilo que vem do alto do que aquilo que a gente deseja em ter aqui na terra. Que o Espírito Santo de Deus possa completar no seu e no meu coração o que faltou nesta palavra. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.